falar sobre os personagens de doramas que mais sofreram na Dramaland. Sabe aquele personagem que sofreu muito durante o dorama e você ficou com muita dó dele porque ou ele perdeu personagens muito importantes na vida dele ou ele sofreu muito na mão dos vilões? Então, hoje eu vou falar 7 personagens de dorama que sofreram muito. Vamos começar com o top 7 dessa lista, que eu queria colocar aqui uma personagem que no começo eu achei ela meio pacata e sem graça, mas depois ela teve um desenvolvimento e eu percebi que ela sofreu bastante no meio do percurso desse dorama, que é a personagem Onjo, interpretada pela Park Ji-woo do dorama All of Us Are Dead. Eu acho que ela sofreu por demais. Porque, gente, ela perdeu muita gente. É claro que os outros personagens também perderam, só que ela perdeu pessoas importantes na vida dela mais que os outros, pelo menos que foi mostrado, óbvio. Por exemplo, gente, esse vídeo é cheio de spoilers porque eu vou falar o porquê deles terem sofrido, então saibam disso desde já. Por que a Onjo sofreu muito? Se eu fosse falar do Cheon-san, por exemplo, que é o melhor amigo dela, ele também sofreu. Ele perdeu a mãe, ele perdeu o melhor amigo. Só que eu tenho que colocar a Onjo aqui, porque ela começa já o dorama já perdendo a melhor amiga dela. Então ela já começou ali perdendo a Aesaki, e isso dói no nosso coração. Porque a Aesaki já era uma personagem querida por nós, e ela vai ali de começo, no segundo, terceiro episódio ali, e a gente já fica, não, como assim? Ela perdeu a melhor amiga dela. A cena dela perdendo a melhor amiga, ela segurando na mão da Aesaki naquela janela, aquilo é de cortar o coração. Então é uma cena muito triste e ela sofre muito ali. Ela fica totalmente abalada depois de perder a Aesaki, e também acontecem outras coisas. Ela vai perdendo mais amigos dela também daquele grupo. Ela se separa também uma hora lá do cara que ela tá com crush. Outra coisa também que acontece é o pai dela sofrer tanto pra encontrar ela, sofrer tanto pra ir lá buscar ela e salvá-la, e no momento que eles se encontram, tipo, em 10 minutos depois, ela acaba perdendo ele. E tipo, por quê? Ela perdeu o pai dela nessa circunstância de ter encontrado ele vivo e ele ter ido salvar ela, e ela vai lá e perde ele. Então, tipo, isso me dói o coração. Porque o Cheon-san, ele perdeu a mãe dele, mas ele não viu ela viva. Ele já viu ela zumbificada. Então isso dói. Isso doeu no coração dele. Mas eu acho que a dor da Onjo ainda é pior, porque ela viu o pai dela vivo de novo. Ela teve esperança de que ele ia continuar com ela, o que não aconteceu. Ela também perde o Cheon-san. A gente não sabe se ele tá vivo ainda, mas a protagonista perdeu o melhor amigo também. Então ela perde os 2 melhores amigos principais dela, o que acaba sendo bem triste. A cena dela voltando lá no lugar que ela acha que o Cheon-san tá lá e ele não tá mais lá, e é triste, é simplesmente triste. Mas a gente não sabe ainda se ele tá vivo ou não, mas a gente não sabe. Então ela perdeu muita gente importante. Eu espero que o Cheon-san esteja vivo na segunda temporada. Eu espero mesmo. Dona Netflix! Vamos pro próximo personagem que também sofreu muito. No número 6 está a personagem de The Glory. Eu já falei dela bastante aqui, mas eu quero enfatizar o quanto ela sofreu aqui. É a Moon Do-yeon, interpretada pela Seo Hye-kyo. Ela sofreu por demais, principalmente na época do ensino médio, na qual ela desenvolveu aquilo de ter a vingança dela. Ela sofreu muito no quesito de, gente, eles pegavam chapinhas e queimavam a pele dela. Então, tipo, ali a gente já vê que ela sofreu demais. Ela sofreu um abuso psicológico e físico muito grande naquela escola. Então, ali é um personagem já que sofreu muito psicologicamente e fisicamente na vida dela. Quando ela sai da escola, ali ela tenta tirar a própria vida. Não faz isso, mas ela tá com o psicológico tão abalado também que a gente vê a tristeza no olhar dela. Outra coisa também, ela não tem uma mãe muito boa. Ela tem uma mãe péssima que vende a própria filha por dinheiro. Então ali a gente já vê também que ela já sofreu muito na mão da própria mãe, porque a mãe era uma pessoa horrível. Então ali a gente já vê também que ela já sofreu muito na mão da mãe dela. Os abusos escolares, ela teve que se virar desde muito nova. Mostra pra gente que ela mora sozinha desde o ensino médio. Então ela meio que, como a mãe dela era uma desgraçada, ela vai lá e mora sozinha por muito tempo, e a mãe dela sempre querendo dinheiro que ela consegue. Então a mãe dela é uma desgraçada. E depois que ela vira adulta, ela também tem que sofrer muito, trabalhar muito. Então eu acho que é uma personagem bem sofredora. Eu acho que ela evolui na vida e sobe na vida e, tipo, tem a vingança dela e tal. Mas eu acho que é uma personagem que sofreu muito e, senhora... Então, próximo, número 5 dessa lista, está o personagem Jung-uk, interpretado pelo Lee Jae-wook. Ele é do dorama Alquimia das Almas. Primeiro,
Primeiro, que eu acho que a parte do pai dele lá não ter dado os poderes pra ele, ali eu já acho que ele sofreu a vida toda de ver todo mundo lutando com a espadinha lá e ele não poder fazer os poderes e o único ali que não tem poderes. Tá, por quê? A parte do pai dele lá, ele sofre bastante deles acharem que ele não é o pai dele de verdade e toda a história por trás. Eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas ele sofre bastante por causa disso. E também ele sofre bastante quando a Mudok, spoiler, quando a Mudok morre na primeira temporada. Ele sofre muito com a perda dela e a gente vê isso bastante na segunda temporada, o quanto ele se retrai e vira um personagem mais triste. Nos primeiros episódios da segunda temporada, ele é mais triste, ele é mais isolado. Na primeira temporada, ele é um personagem super alegre, mesmo que ele não tenha os poderes, ele luta pra conseguir esses poderes e ter a magia dele. E ele é super alegre, ele faz umas piadinhas. Então ele é um personagem bobão. Só que na segunda temporada a gente vê um personagem mais sofrido, porque ele perdeu uma pessoa muito importante da vida dele. A gente vê o quanto ele tá sofrendo por dentro de ter perdido o grande amor da vida dele e ele saber que ele nunca mais vai ver ela de novo. Então eu acho que ali é um passo muito grande pro grande sofrimento dele e de ter perdido alguém muito importante na vida dele. Mas agora vamos pro número 4 dessa lista, que é o protagonista do dorama Eton Class, o Park Seo-ri, interpretado pelo Park Seo-joon. Eu acho que ele, já no começo do dorama, ele quer enfrentar um vilão lá desse dorama, que faz bullying com os alunos do ensino médio. Então, como ele quer enfrentar isso, porque ele não acha certo fazer isso, porque ele está correto, não é certo você fazer bullying com os outros, ele vai lá e ele tenta derrotar esse vilãozinho, só que esse vilão, ele é um ricaço que tem muito dinheiro e o pai é super importante e é o babacão da história, é o grande vilão da história, é o pai desse bulinador. Mas, o que acontece? O pai do Seo-ri, ele trabalha pra essa família muito rica. Nesse meio tempo, acabam acontecendo algumas coisas e ele acaba perdendo o pai dele por causa dessa família. Então ali ele já perde o pai dele e ele fica desnorteado. Meu Deus do céu, eu perdi meu pai, como assim? E ele acaba meio que agredindo o bulinador lá, porque foi por causa dele que o pai morreu e tal, foi por causa daquela família. Ele fica tão desnorteado e ele sofre tanto por causa disso, que ele agride esse vilão. E, cara, é muito triste ver o quão ele ficou com isso, tipo, eu preciso me vingar dessas pessoas. Então a gente vê o quanto ele tá sofrendo pelo que aconteceu com o pai dele e se vingar pelo que aconteceu com o pai dele. Ele vai lá e ele também é preso, então ser preso já é uma coisa, já não é uma coisa muito legal, então ele sofre por causa disso também. Vamos pro próximo. Número 3 dessa lista está a protagonista do dorama Angels Last Mission Love, a Lee Yoon-soo, interpretada pela Shin Hye-sun. Eu acho que ela sofreu muito. Vamos começar que no começo do dorama ali já mostra que ela não tem os pais dela. Então a gente já vê ali que ela já é triste por si só. É uma personagem que no começo a gente odeia ela porque ela é super mimada e babaca, só que depois a gente entende por que ela é mimada e babaca, porque ela sofreu muito na vida dela. Então ela sofreu por ter perdido os pais, pelos tios serem uns completos de uns babacas do caramba. Então os tios são idiotas e completamente FDPs. Ali a gente já vê. Outra coisa também que ela sofreu foi que os tios dela, como são os vilões principais do dorama, fizeram com que ela perdesse a visão. Eles não queriam que ela perdesse a visão. Eles queriam que ela não estivesse mais viva. Eles vão lá e jogam um lustre em cima dela na apresentação de balé que ela estava fazendo. Só que esse lustre não tira a vida dela e apenas deixa ela cega, o que faz ela ficar 3 anos por aí, cega. E os tios dela, anos depois dela tá cega, não poder fazer balé, não poder fazer mais as coisas que ela quer, sofrendo por causa disso, ela não se sentiu o suficiente porque ela não conseguia fazer as coisas que ela queria fazer. E isso fez com que ela sofresse muito. Outra coisa também, no primeiro episódio também, ela acaba perdendo o mordomo dela, que era a pessoa mais importante da vida dela ali, porque era a única pessoa que tinha ficado realmente do lado dela todos esses anos, durante ela ter ficado cega e tal. A única pessoa que ficou do lado dela todos esses anos, ele era um cara bom, então ele realmente estava do lado dela. Os tios acabam fazendo um atentado também para que o carro dela caísse de um penhasco. O mordomo dela acaba não sobrevivendo na queda. Esse anjo acaba salvando ela, mas não salva o mordomo. Esse mordomo acaba não sobrevivendo. Na ficha dele lá, quando ele não sobrevive, ele deixa que é pra doar as córneas dele pra ela. Então ela volta em
enxergar porque ele deixou as córneas, eles fizeram a cirurgia pra ela voltar a enxergar. Isso é lindo de se ver, mas isso também deixa ela completamente desnorteada e sofrendo por causa disso, porque querendo ou não são os olhos dela e ela não queria os olhos dele. Ela queria ele viver, que ela não vai poder estar tendo nesse momento. É um drama muito bom, é meu drama preferido. Então, tipo, sei falar com convicção, porque é um drama maravilhoso e ela sofre muito. Próximo agora, número 2 dessa lista, está o dorama Crush Landing on You, com a protagonista Yoon Se-ri, interpretada pela Son Ye-ji. Eu acho que ela sofreu bastante na infância dela, por causa que a mãe dela não aceitava ela de jeito nenhum. Tem até aquela famosa cena na praia da mãe dela deixando ela lá e indo embora. Então isso já mostra o quanto ela sofreu na infância. Ela não tem aceitação de ninguém da família dela, então ela teve que correr atrás de tudo que ela queria. Isso eu já acho sofredor. Ela é rica, ok, ela teve ajuda, óbvio. Que ela não tinha apoio familiar, ela não tinha ninguém. Ela vivia completamente sozinha e isolada. E isso eu acho que fazia com que ela fosse uma pessoa triste por dentro, mas muito bem sucedida por fora. Tem várias cenas que mostram que ela tá totalmente sozinha. Ela come sozinha, ela faz as coisas sozinha. E isso mostra o sofrimento dela. Esse é o sofrimento que ela tem. E quando ela vai lá pra Coreia do Norte e ela tem um acalento no coração tão grande das pessoas que estão lá, fazem com que ela sorria e veja a vida com outros olhos. E isso é tão bonito. Por isso que eu gosto tanto desse dorama. Eu acho o Crush Landing on You uma obra de arte, porque faz com que a protagonista tenha vida no olhar novamente. Porque ela era bem empoderada, ela era bem sucedida no que ela tava fazendo, mas ela não tinha mais o prazer de viver. Ela tentou tirar a própria vida várias vezes, porque ela não tinha mais o prazer de viver. Ela tinha todo o dinheiro, mas ela não tinha o olhar bonito da vida. Então, por tudo que acontece lá, mesmo ela estando totalmente em perigo pelas coisas que estão acontecendo, ela volta a ter um olhar bonito pra vida. Então, isso é muito bonito de se ver. Por isso que esse dorama, eu acho que é tão bom e tão famoso, né? Próximo, então, e número 1 dessa lista, está o dorama It's Okay to Not Be Okay, com a protagonista Kon Min-young, interpretada pela Ye-ji. Eu acho que no mesmo ponto de ela ser rica, ser bem sucedida, ela também é bem parecida com a história de Crush Landing on You, a questão da protagonista de ter sofrido na mão dos pais. A mãe dela era uma psicopata muito. Então, tipo, ela era uma grandíssima de uma psicopata, fazia abusos psicológicos muito grandes nela. Então, isso acarreteia nela uma coisa muito triste. Eu acho que ela também vivia isolada, também não tinha muito acalento na vida dela. E quando vem bonitão lá, quando vem o protagonista, ela acaba tendo um ar de felicidade na vida dela maior. Então, eu acho que ela sofreu bastante também com o pai dela lá, que também era um babaca. Acho que ela também foi uma grande sofredora. Lembrando que essa lista nunca é do mais sofredor até o menos sofredor. Não, gente, eu coloco aqui aleatório, todos sofreram, eu não diminuo a dor de ninguém aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui embaixo e bye bye! See you!